Eu quero saber apenas uma coisa. Quando a gente se sente realmente machucada por algo, ou por alguém, por uma situação, ou por pessoas, o que quer que seja, é correto ou incorreto se afastar, apesar de você fazer uma tentativa de tentar esclarecer as coisas? Quando foi a última vez que alguém apunhalou você com uma faca? Nunca fizeram isso? Ok, quando foi a última vez que alguém ao menos espetou você com um alfinete? Não? Eles ignoraram você? Isso não é legal. Portanto, quando você fala de causar dor, outra pessoa pode causar dor física a você. Elas podem machucá-la. Isso é diferente. Mentalmente, toda dor é causada por você e ninguém mais além de você. Alguém está fazendo o que gosta de fazer e você se machuca. Não, mas deveríamos escolher nos afastar disso? Chegaremos lá. Em primeiro lugar, por que você está machucada? É só isso que eu quero saber. Se você começar a fazer isso, você se afastará de todos, porque todos a machucarão. Não existe um ser humano tão perfeito que não machucará você. Todos a machucarão. Se você está esperando por aquele perfeito, cavaleiro num cavalo branco, não existe esse homem. Acredite em mim. Pode acreditar em mim. Veja, tenho estado por aqui por muito tempo. Não existe homem ou mulher que seja perfeito. Quero que você olhe para trás e veja. Hoje você está em Gujarat. Então aqui há uma grande celebração para Krishna. Quero dizer, mesmo um homem como esse, ele não era ok para as pessoas que estavam lá. Portanto, não existe ser humano perfeito em lugar nenhum. Então eles não estão machucando você. Eles estão fazendo o que eles sabem de melhor. Você está se machucando, não é? A não ser que eles espetem você com algo, que espetem você com um punhal, daí você deve se afastar. Você não deve ficar lá. Mas eles estão dizendo algo. Por que eles estão dizendo o que estão dizendo? Isso é o melhor que eles sabem fazer. Sim ou não? Se você não gosta de estar num ambiente, não é porque ele está causando dor a você, mas porque determinado ambiente não permitirá que você se torne efetiva. Eu quero fazer algo. Num certo ambiente isso não funcionará. Portanto, não quero desperdiçar minhas energias lá. Então vou me mudar para outro lugar. Mas não porque as pessoas vão me machucar. Se elas vão atirar em você, você deve se afastar. Caso contrário, por quê? Depois que seu sistema for regularizado, você verá que o diabetes deve desaparecer. Dentro de 6 semanas, verá que o diabetes irá desaparecer. O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Nós apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia do seu corpo. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Eu sei que atualmente uma das maiores pandemias do planeta é o diabetes. Bem, hoje em dia, as pessoas estão apenas verificando o açúcar, seja no sangue ou na urina, e chegando a uma certa conclusão, o açúcar sendo relacionado a um órgão específico, como o pâncreas, ou é disfuncional ou não está funcionando devidamente, mas não é assim que nós vemos no yoga. No sistema yógico, dizemos que se o seu Vyana Prana não estiver funcionando bem, uma das manifestações é o diabetes. Essencialmente é um desequilíbrio do corpo. Você está olhando apenas para o açúcar pode estar alto, mas não é isso que importa. O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Se você não tiver nenhum outro sadhana, a maneira mais simples é manter contato com a terra ou com o solo. A riqueza do solo e a riqueza do corpo estão relacionadas. E se você se conectar com o solo, pode fazer, se você não se dedica à agricultura, pode fazer pelo menos um pouco de jardinagem com os pés descalços e as mãos nuas. Se isso também não for possível, você está vivendo em um ninho. Se esse for o caso, pelo menos, tome um banho de barro. Pegue um pouco de terra e espalhe por todo o corpo. Espere secar por 30 a 40 minutos e depois lave-o. Pelo menos
Uma vez dentro de alguns meses, talvez. Então, pelo menos uma coisa simples, como caminhar no jardim descalço, poderia estabilizar Silviana de maneira bem razoável. Existem crias para estabilizar o sistema de tal forma que, naturalmente, irá afetar os níveis de açúcar depois de um tempo? Temos centenas de pessoas que se livraram completamente do diabetes conosco. Com a maioria delas, nós nem tratamos o diabetes, apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia de seus corpos, e com isso se recuperaram da sua condição de diabéticos. O Shambhavi Mahamudra também é capaz de fazer isso. Depois que o sistema estiver regularizado, você verá que o diabetes deve desaparecer. Mas se você quiser uma maneira mais rápida e eficaz de sair dessa condição, se você passar 6 semanas conosco, provavelmente em 70% das vezes, dentro de 6 semanas verá que o diabetes irá desaparecer. Há algumas pessoas que são fixadas em doce. Elas podem levar um pouco mais de tempo, mas pelo menos 70% das pessoas estarão livres do diabetes dentro de 6 a 8 semanas. Se você tem diabetes, nós temos sistemas poderosos na medicina SIDA, nós conseguimos fazer isso, mas SIDA é um pouco amargo. Se o seu diabetes não estiver o incomodando tanto, você não tomará um remédio tão amargo. Então vamos optar por Ayurveda, Siddha Vaida até certo ponto. Ayurveda e uma dieta adequada e exercícios é possível reverter facilmente esse processo. O milheto leva tempo para cozinhar. Ele cozinha por mais tempo do que o arroz, mas traz mais benefícios. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Devido à ingestão de milheto, ele libera parte da glicose muito lentamente. Então, especialmente aqueles que sofrem de diabetes ou cuja vida esteja ameaçada pelo diabetes, o ragi e os outros milhetos também fazem um trabalho fantástico. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia, e todo mundo está a apenas 1 segundo de distância da informação, e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é um atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara. Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la. Em todos os lugares elas são da mesma maneira. Então isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la.
está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não. Isso vai ser notícia no país? Não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa pra lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindhu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas. Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, Sim. Para nós, isso não é necessário. Se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara. Mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você
você mesmo teria percebido, como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia, porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar 2 anos até que os resultados cheguem até eles. Para você é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo existem muitos desafios. Agora mesmo nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesma, suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui 1000 anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Muito facilmente você acessa a mente e as intenções de todas as pessoas que estão conectadas a você. Se você projetá-lo a 38 centímetros, saberá de eventos significativos em qualquer lugar. É a partir disso que você verá muitos yogis sábios e videntes prevendo que, nessa época, um cometa passará. Um grande cometa passará que pode causar esse tipo de influência no planeta. Estou um pouco hesitante porque estou entrando num terreno perigoso. Portanto, não importa o que eu diga agora, não é para praticar. Nem para qualquer tipo de busca, estou simplesmente contando a vocês uma história. Existem 2 pontos diferentes no corpo através dos quais uma pessoa pode projetar suas energias vitais quando está dormindo. Bem, se você usar seu Ajna e projetá-lo de 45 a 53 centímetros, terá um triângulo equilátero com lados. Todos os 3 lados terão aproximadamente 60 centímetros. Então, se você está aqui, ele estará 30 centímetros abaixo e 30 centímetros acima. Se você conseguir projetá-lo aproximadamente, digamos, não a 53 centímetros, você o projetou a 22 centímetros. Então, o que acontece é que você terá um alívio da constante atividade mental desnecessária. Isso é o que muitas pessoas no mundo dizem que são os benefícios da meditação, que a atividade mental delas reduz, elas estão se sentindo um pouco mais em paz e elas são seres humanos um pouco melhores porque, ao longo do dia, consciente ou inconscientemente, elas o projetaram um pouco. Pode não estar acontecendo no sono, mas se acontecer no sono, você terá um alívio completo dessa atividade mental desnecessária que está acontecendo. Se você conseguir projetá-lo, digamos, a 30 centímetros, muito facilmente você acessa a mente e as intenções de todas as pessoas que estão conectadas a você, particularmente se elas são parentes de sangue, você pode muito facilmente conhecer as intenções e a mente delas, sem esforço, sem tentar ler a mente delas, simplesmente assim. Se você projetá-lo a 38 centímetros, você saberá
de eventos significativos que estejam acontecendo em qualquer lugar, as principais mudanças que estão acontecendo neste planeta ou neste sistema planetário, você saberá. É a partir disso que você verá muitos yogis, sábios e videntes prevendo que, nessa época, um cometa passará. Um grande cometa passará e pode causar esse tipo de influência no planeta, assim eles disseram no passado e aconteceu exatamente desse jeito naqueles tempos, porque eles o viram vindo, não com um telescópio ou algo assim, em suas energias eles o viram vindo. Se você projetá-lo a 45 centímetros, tudo o que vale a pena saber você pode acessar. Precisa de um pouco, é como ir a uma biblioteca e ler um pouco. Mas você tem acesso a tudo o que vale a pena saber. Se você projetá-lo a 53 centímetros completos e o mantiver lá, então sua consciência se torna cósmica e isso pode facilitar a libertação, ou o que agora é geralmente conhecido como Mahasamadhi, ou Mahaparinirvana, o que significa que a pessoa pode partir conscientemente. Se você puder mantê-lo a 53 centímetros de distância do seu Ajna, este aqui se abrirá lentamente. À medida que se abre, a vida e o deixar o corpo se tornam um processo completamente consciente. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Isso está ficando fácil demais. Sadhana só dormindo. Então acordar com um alarme, com um acordar repentino, não é a melhor maneira de conduzir sua vida. Quantos de vocês acham que em um dia de manhã, quando se levantam sem nenhuma razão, vocês estão simplesmente se sentindo feios, sem nenhuma razão? Se isso estiver acontecendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, se estiver, então você precisa fazer certas coisas antes de ir para a cama. Isso é muito, muito importante. Porque, inconscientemente, você precisa compreender isto. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Quer seja agradável ou desagradável, você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubar isso durante o dia, mas existem muitas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente. Mas, se você tiver a tendência de ir para a cama de uma certa maneira e acordar de manhã realmente detestável, simplesmente sem razão nenhuma, isso significa que você está incubando coisas durante a noite de forma muito eficiente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos. Isso pode causar sérios problemas fisiológicos com o tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Portanto, antes de se deitar à noite, existem certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você estiver comendo carne e outros tipos de alimentos, coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama, a digestão terá terminado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você vai ver, isso se resolve simplesmente assim. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome um banho antes de ir para a cama, vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis. Então você pode optar por banhos mornos. Não tome banhos quentes à noite, opte por banhos mornos. Ele faz você ficar alerta, então você vai pensar, eu não consigo dormir. Não importa, você dormirá 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde, mas você vai dormir melhor. Porque isso vai retirar certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira da pele que você está tirando. Você já reparou, se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, basta tomar um banho para você se sentir como se um fardo tivesse sido retirado de você? Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele.
uma série de coisas acontecem quando a água flui sobre seu corpo. Esse banho é um Bhuta Shuddhi bem rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Se quiser fazer mais uma coisa, simplesmente acenda uma lamparina de óleo orgânico, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. Qual vocês usam aqui? Óleo comum, de cozinha? Óleo de linhaça? Óleo de farelo de arroz? Ou óleo de gergelim? Qual vocês têm? Azeite de oliva, está ótimo. Qualquer óleo orgânico, com um pavio de algodão, basta acender uma pequena lamparina em algum lugar, no quarto onde você dorme. Você vai ver, essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder introduzir um cântico, ou se houver práticas noturnas, práticas iógicas, antes de deitar, sente-se na sua cama e faça essa prática. Sabe, se você viver cerca de 60 anos, você, em média, a maioria dos seres humanos come algo entre 11 mil e 14 mil quilos de alimentos. Portanto, isso significa que mesmo aquilo que você pensa que é o meu corpo, não é isso. Ele está mudando todos os dias. Novas informações estão acontecendo e coisas antigas estão indo embora. Então, 14 mil quilos, você não tem que carregar esse peso todo neste momento. Então, obviamente, o que você tem como um corpo neste momento é simplesmente uma quantidade transitória de comida e solo, não é? Então, o que você pensa que é meu, também não é. Ele está simplesmente mudando o tempo todo. Esta noite, antes de ir para a cama, passe pelo menos 12, 15 minutos se lembrando. Você não é nem este corpo, nem esta mente. Apenas deite e simplesmente relembre. Este corpo não é realmente você. Ele é meu neste momento para uso, mas ele não é realmente eu. Simplesmente. Se você não for capaz de fazer isso, basta associá-lo à sua respiração. Inspiração, eu não sou o corpo. Expiração, nem mesmo sou a mente. Simplesmente se deite por 12 minutos e faça isso até o último momento, até que você adormeça. Isso é algo que você precisa perceber. Para aqueles 54% dos médicos que sofrem com burnout, o que você diria a eles? Particularmente em uma profissão como essa, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa, em 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias, essa é a nossa agenda. Você não me verá com burnout. Talvez eu morra de exaustão um dia, mas definitivamente não de burnout. Foi publicado um grande estudo em que 54% dos médicos nos Estados Unidos preenchem os critérios para burnout. Os enfermeiros estão no mesmo barco e você está aqui em uma faculdade de medicina e nós estamos à procura de respostas e de esperança. Então, para aqueles 54% de médicos que sofrem com burnout, e para os enfermeiros, assistentes de médico, técnicos de enfermagem, para todos nós do sistema de saúde, o que você diria a eles? Se tivermos que trazer saúde, tanto para nós mesmos como para os outros, uma coisa fundamental é proporcionar um profundo senso de plenitude dentro de si. As várias dimensões de vida que somos, todas elas estão em sincronia e funcionando bem. É triste ouvir que os médicos estejam em estado de burnout. Como eles poderão promover saúde? Eles poderiam vender mais medicamentos, mas não podem promover saúde se estiverem em um estado de burnout. Agora, nós estamos vendo que, à medida que a medicina moderna progride, aparecem milagres atrás de milagres, pesquisas, todo tipo de coisa. Mas as pessoas não estão se tornando saudáveis. Cada vez mais as pessoas estão ficando doentes como nunca antes. Um país como os Estados Unidos, que é o país mais próspero do planeta, o que significa essencialmente que você tem uma escolha alimentar. Todos os seres humanos têm uma escolha alimentar. A maior parte das doenças que você vê em outras partes do mundo está relacionada à nutrição de alguma maneira.
porque o nutriente necessário não está presente no momento certo para a grande maioria das pessoas nesse planeta. Mas em um país onde existe uma escolha alimentar, eu diria uma escolha alimentar em excesso, uma nação que gasta 3 trilhões de dólares em assistência médica, isso é maior do que o orçamento de grandes nações no mundo. A economia da Índia está em torno de 3 trilhões de dólares. Vocês estão gastando esse valor com assistência médica para 250.000 de pessoas. Isso demonstra que, em algum momento, nós esquecemos da saúde. Talvez tenhamos uma indústria atuante, mas esquecemos da saúde. Bem, podemos explicar isso de tantas maneiras, mas... médicos sofrendo de burnout. Eu vejo isso em todas as profissões. Todo mundo pensa que a sua profissão é a mais difícil. Se qualquer ser humano individual estiver criando algo com o qual ele realmente se importa, nunca haverá qualquer tipo de burnout. Eu mesmo e tantos outros ao meu redor, nós estamos 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias. Essa é a nossa agenda. Você não me verá esgotado. Talvez algumas vezes eu fique exausto fisicamente. Talvez eu morra de exaustão um dia. Mas definitivamente não de burnout ou de tédio. Essas duas coisas nunca acontecerão comigo. Por que eu estou dizendo isso é... a razão fundamental por isso estar acontecendo é... particularmente os médicos, porque... existem vários tipos de profissões, mas especialmente quando as pessoas vão ao médico, de alguma maneira elas estão colocando a própria vida nas mãos deles. Então, quando alguém está disposto a colocar a vida em suas mãos, você deve tratar isso como um dever sagrado. Não é apenas um emprego, não se trata apenas de um negócio. Quando alguém está disposto a colocar a própria vida em suas mãos, eu estou lhe dizendo, até mesmo as pessoas que vivem com você, a sua própria esposa e os seus filhos ou seu marido, não estão dispostos a colocar a vida completamente em suas mãos? Mas alguém, um desconhecido, chega e coloca a vida dele em suas mãos. Eu acho que é um grande privilégio que alguém confie em você a tal nível, em que eles estão dispostos a confiar em você com a vida. Você poderia fazer coisas certas ou coisas erradas, conscientemente ou inconscientemente, porque ninguém desvendou o corpo humano absolutamente, certo? Nós o conhecemos até certo ponto. Portanto, você pode fazer uma série de coisas erradas, mas eles colocaram a vida deles em suas mãos. Eu acho, tradicionalmente falavam assim na Índia. Em qualquer que seja a sociedade, se a educação, a medicina e o processo espiritual, se forem comercializados, aquela sociedade irá por água abaixo. Eu penso que nós estamos fazendo isso com todo o mundo moderno. Todos os 3 estão sendo comercializados. Não existe nada de errado com o comércio. O comércio é uma transação de dar e receber. Você me dá isso, eu lhe darei aquilo. Mas existem algumas coisas que não podem ser tratadas como dar e receber. Se você trouxer esse aspecto de transação para o processo espiritual, para dentro da educação e da medicina, então aquilo se torna feio, e essa feiura irá definitivamente consumir você de um jeito ou de outro. Acima de tudo, o que as pessoas estão experienciando como burnout é que, primeiramente, elas estão fazendo algo com o qual não se importam. Se elas estivessem genuinamente fazendo algo com o qual se importem de verdade, não haveria nenhum burnout. Quanto mais oportunidade você tivesse de fazê-lo, melhor seria, não é? Tudo está direcionado a um determinado fim. A alegria em fazer o que você está fazendo não está presente na vida? Isso não é apenas para uma determinada profissão, é para todas as profissões, mas particularmente em uma profissão como esta, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa. Quando é uma questão de vida ou morte para a pessoa que está sentada à sua frente, isso não pode ser uma transação para você. Bem, existe um fim comercial para tudo, porque para tornar qualquer coisa sustentável é preciso existir um fim comercial para isso. Não somos contra a finalidade comercial disso,
Mas dentro de si mesmo, se você não fizer isso, como um grande oferecimento para a pessoa que está sentada à sua frente, é claro que elas vão pagar a conta, mas dentro de você, se você não for assim, definitivamente você vai se esgotar fazendo esse tipo de trabalho. Do contrário, diariamente, se você ajudou uma pessoa, se de alguma maneira você tornou a vida de alguém, a vida dela melhor, no final do dia, você deveria estar flutuando num estado de alegria? Ou deveria estar em um estado de esgotamento no final do dia? Não deveria ser um esgotamento se você genuinamente experienciasse a melhora de muitas vidas à sua volta? Isso não é sobre serviço, isso não é sobre ideias de eu servir a isso, eu fiz isso, não. Existe uma alegria no interior do ser humano quando ele é capaz de tocar outra vida. A razão pela qual você mantém algumas poucas pessoas queridas para você como família é porque você acredita que pode tocar a vida delas de alguma maneira? Você pode fazer a diferença? Isso é que é o que é mais importante para um ser humano em cada atividade que nós desempenhamos. Qualquer que seja a natureza da atividade, o quão profundamente nós podemos tocar outra pessoa, é isso que faz a grande diferença. Se você fizer um filme, você não vai querer fazer um filme que ninguém queira assistir, você vai? Você quer que as pessoas assistam a esse filme e chorem, não é? Você não quer construir uma casa na qual ninguém queira morar? Você não quer cozinhar algo que ninguém queira comer? Você faz essas coisas apenas porque, de alguma maneira, você é capaz de tocar outra vida por meio de sua atividade? Essa é a necessidade mais fundamental dentro do ser humano. E como médico, você tem uma oportunidade fenomenal de tocar vidas como pouquíssimas outras profissões podem fazer. E isso não deveria levar ao burnout, mas está ocorrendo porque estamos tentando lidar com isso como se fosse uma transação. E a coisa mais fundamental que não entendemos nesse processo é que a experiência humana é causada a partir de dentro, não de fora. Sua alegria e seu sofrimento, sua dor e seu prazer, sua agonia e seu êxtase, até mesmo a luz e a escuridão neste momento estão acontecendo somente dentro de você? Nunca acontece ao seu redor? O que acontece dentro de você? Se você tentar consertar isso, consertando o que está ao seu redor, você vai enlouquecer em pouco tempo. Eu estou surpreso por ser apenas 54%. Porque, se você não entender que a experiência humana é causada a partir de dentro, especialmente os profissionais da área médica, que de alguma forma se aprofundaram na natureza da fisiologia humana, e eu acredito que até certo ponto da mente, nós precisamos saber que todos os aspectos da experiência humana vêm de dentro. E hoje em dia, a medicina moderna, em especial, diferente da medicina tradicional, se baseia totalmente em soluções químicas para tudo. Então você entende que tanto a saúde quanto a doença estão ocorrendo por causa de química? A alegria e a tristeza são uma certa química, diferentes tipos de química. O êxtase e a agonia são tipos diferentes de química. Ou, em outras palavras, nós somos uma sopa química. A questão é apenas se você é uma ótima sopa ou uma sopa ruim. Agora, se eu der os ingredientes para uma sopa a todos vocês, vocês acreditam que todos vocês farão o mesmo tipo de sopa? Vocês fariam centenas de tipos diferentes de sopa? Portanto, existe algo chamado de aptidão para fazer sopa. Eu posso lhe ensinar uma maneira de tornar a sua química em uma química de bem-aventurança. Isso significa que você será bem-aventurado por sua própria natureza, não por causa de algo que acontece ao seu redor. É exatamente isso que eu estou dizendo. Super-homem, super-mulher, Homem-Aranha. Um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Isso é uma grande virtude, não pense que é um problema. Namaskaram, Sadhguru. Você poderia falar sobre o duvidar de si mesmo e como se pode extinguir isso? É bom duvidar de si mesmo?
Eu sei que todo mundo está lhe dizendo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo. Eu diria, por favor, duvide de si mesmo. Se algo der errado, você sempre observe, pois pode ter sido você. Primeiro, é o que eu tenho te ensinado todo esse tempo. O que quer que esteja dando certo ou errado na sua vida, a primeira coisa é ver. Talvez fui eu quem causou isso? Olhe com atenção, se não foi você, daí então olharemos para os outros. Em vez de duvidar dos outros à sua volta, é melhor duvidar de si mesmo. Talvez você não tenha feito aquilo direito. Mas isso não está me permitindo. Não, você vai andar com mais sensatez. Os então chamados idiotas confiantes estão pisando em tudo e em todos e seguindo. Um pouco de dúvida vai te trazer um pouco de bom senso. Você caminhará um pouco mais gentilmente sobre este planeta. Acreditar muito em si mesmo ou ter qualquer tipo de crença lhe trará confiança sem clareza, o que é uma coisa destrutiva. O mundo, o nível de degradação que ocorreu a este planeta e a vida ao nosso redor, tudo foi por causa de confiança sem clareza. Se você tivesse um pouco de dúvida sobre aquilo que está fazendo, você pensaria 10 vezes antes de fazer alguma coisa, não é? E este seria um mundo sensato. Eu quero que todos tenham um pouco de dúvida sobre si mesmos. Por favor. Não pense que você é sempre perfeito e super-humano ou algo assim. Os seres super-humanos devem sumir. Nós precisamos somente de seres humanos neste planeta. Eles nem mesmo sabem como vestir a roupa de baixo. Nós não gostamos desse tipo de gente. Todos esses super-heróis, eu acho que quase todos eles são originários da Califórnia, não são? Estou correto? Hã? Super-Homem, Super-Mulher, Homem-Aranha, todos nasceram na Califórnia? Um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. E por isso eles são super? Não. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Porque eles sempre fizeram coisas estúpidas. Pessoas que pensam que são super sempre fizeram coisas estúpidas, idiotas e prejudiciais à vida. Nós queremos seres humanos sensíveis, normais e alegres. Nós podemos ter uma vida bonita aqui. E seres humanos normais devem sempre duvidar de tudo que eles estão fazendo, porque você não tem uma visão completa da existência. Você só vê a existência em pequenos pedaços, sempre. Com pequenos pedaços, se você tiver muita confiança, você é uma criatura perigosa. Com pequenos pedaços, nós sabemos como fazer pequenas coisas. Não sabemos como conduzir toda a existência, certo? É melhor estar em dúvida a respeito de si mesmo. É uma grande virtude, não pense que é um problema. Não olhe para os idiotas superconfiantes que estão pisoteando este planeta e pense que você quer ser como eles. Não, é bom duvidar. Sim, a dúvida é boa. A dúvida significa que você está procurando pela verdade. Não transforme sua dúvida em suspeita. Suspeitar é uma doença. Alguma coisa deve estar errada, isso é suspeita. Alguma coisa pode estar errada, isso tudo bem. Tudo bem. Isso o mantém alerta, atento, consciente, sempre na ponta dos pés, não no seu traseiro. Sim. É uma boa maneira de ser. Tudo tem um preço. É isso que você está dizendo? Você precisa pagar por tudo. É assim. Agora, meu pé esquerdo está aqui. Meu pé direito está aqui. Se o meu pé direito quiser ir aqui, ele precisa liberar aquele espaço, não é? Sim ou não? Não, eu quero estar aqui também, mas eu quero colocar meu pé aqui. É possível? Não. Então, se eu fizer com alegria, eu não acho que isso tenha um preço. Se eu fizer com dor, cada passo tem um preço, não é? Veja, agora é a estação da manga. Que diabos estou fazendo em Toronto?
3 meses do ano na Índia existe apenas uma religião chamada manga. Ficamos mergulhados em mangas. Na estação da manga, o que estou fazendo em Toronto? Que preço a pagar? Qualquer coisa que você faz com vontade, você não vai sentir como se tivesse um preço. Qualquer coisa que você faz sem vontade tem um preço, não é? Então depende de você, se você quer conduzir sua vida com ou sem vontade. Qualquer coisa que acontece com você por vontade, parece o céu. Se a mesma coisa acontece com você sem a sua vontade, parece o inferno, não é? Sim, essa é a escolha que você tem. Ou você faz cada respiração, cada batida do seu coração, um processo com vontade, ou um processo contra a sua vontade. Se você fizer sem vontade, tudo será um sofrimento. Se você fizer com vontade, tudo é fantástico. Então não pense em preço, não há preço. Não existe tempo para se pagar um preço nessa vida, porque a vida é apenas uma certa combinação de tempo e energia. A energia você pode administrar, o tempo está passando, não é? Quer você goste ou não, quer você esteja feliz, infeliz, acordado ou dormindo, ele está passando, não é? As energias você consegue conservar, você pode descansar e se tornar mais ativo no momento seguinte. Todas essas coisas você pode fazer, você pode manejar a energia. O tempo está apenas passando. Sem tempo para olhar para trás e pagar o preço, olhe para frente e faça o que você puder. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.